Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais nesse dia. Que as bênçãos do Altíssimo estejam aí, ó, jorrando com muito favor, com muitas alegrias, com muitas decisões novas, escolhas novinhas, né? Uma nova vida, uma vida que está sendo preparada para crescer, para progredir como nunca. Porque a promessa é incrível, ano das bênçãos de José. As bênçãos repousam sobre a cabeça de José. José é Deus acrescenta, acrescenta, acrescenta. Eu falo José, é Deus acrescenta. Bênçãos descansando na cabeça. José, olha aqui, árvore frutífera. Árvore frutífera junto aonde? Onde? Fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Eu amo isso. Nada impede. Nada é um impedimento. Tem muro, tem muralha, tem aí uma barreira. Passa por cima. Passa por cima. Cresce tanto. Seus ramos, olha, crescem. Que passam os muros. É forte, né? Meu Deus, essa palavra, que presente. Eu falo isso o tempo todo, eu estou o tempo inteiro dizendo para o Senhor, desde o dia que Ele me deu. Senhor, obrigada, 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 obrigada. Obrigada. Porque que dádiva, que favor, né? Que honra, que glória, que presente. Obrigada, Senhor. É o favor dele na nossa vida. E com essa garantia, né? Arqueiros o atacaram brutalmente. Atiraram nele e o atormentaram. Ele teve batalhas. Mas olha a resiliência, olha a fé. Seu arco permaneceu esticado. Ele não afrouxou. E seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Porque Deus nos fortalece em meio a problemas, desafios, ameaças, vozes estranhas, más notícias. Não tem problema. Fique com a voz de Deus. Olha para Deus. Foca a Deus, se aproxima de Deus. Continue confiando no Senhor, corra para Ele. É isso. O diabo quer as pessoas desmotivadas, desanimadas, sim, mortinhas, entregues a problemas, más notícias. Mas Deus está nos encorajando o tempo todo. Levanta e anda. Creia, tudo é possível que crê. Se aproxime de mim, e eu vou me aproximar de você. Me busca. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você nem tem noção. Peça, busque, bata. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Sabe, eu falei isso tanto, olha, o ano passado. A Bíblia diz, você pede, Jesus falou, você pede, você recebe. Agora, sai à procura. Você já recebeu no mundo espiritual. Sai à procura. E quando encontrar, e você vai encontrar, bata, bata, bata. Bata até se abrir. Porque às vezes, a hora que você encontra, tem um monte de embaraços ali, de impedimentos. E você desanima, não pode desanimar. Porque o desânimo é uma arma terrível que o diabo usa. Mas sabe quando as pessoas desanimam? Quando elas se distraem. Elas começam a dar ouvidos a outras vozes, elas começam a ceder
para as coisas que estão acontecendo, elas começam a pensar bobagens. Pensar de forma incrédula, negativa, pessimista, absorver aquilo que é ruim. E, claro, você é o que você come. Você está alimentando a sua mente do quê? Está alimentando o seu interior do quê? Se você se alimenta de coisas negativas, ué, é claro que você só vai ter coisa negativa. Você só vai atrair isso para você. Ai, mas tem isso, tem aquilo, ouvi isso, e está acontecendo isso e aquilo. E você tem Deus. Busca Ele e fala, Senhor, se está escrito que há diferença entre o justo e o ímpio, eu tomo posse disso. Entre o que faz a sua vontade e o que não faz, eu tomo posse disso. Se o Senhor liberou essa promessa, e o diabo quer mostrar o contrário, eu não aceito. Em quem nós vamos crer? Você acredita em quem? Em Deus ou no diabo? Tem gente que mostra com as atitudes que acredita mais no diabo do que em Deus. Mais nos seus instrumentos do que em Deus. Você é o que você acredita. Você tem o que você acredita. Você vai ser moldado, conduzido, liderado pela voz que você dá crédito. Se você não for moldado pelo Espírito Santo, vai ser pelo mundo. Se você não ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz do mal, que vai vir de várias maneiras e de forma convincente, viu? Convincente. Porque o diabo tem argumentos, como Paulo falou. Argumentos convincentes. E aí, para onde você vai olhar? Quem você vai ouvir? Você vai abrir a porta do seu coração para quem? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e ceio com ele. Eu vou cuidar dele. Então, quando a Bíblia fala, tira o que é velho para eu te dar o novo. Essa palavra não é nova. Você me vê o tempo todo falando. Não olha para trás, deixa o passado. Não olhe para os lados, não se distrai com o que está acontecendo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Então, assim, ou você vai olhar para frente, seguir em frente, com base na palavra, ou você sucumbe. Ouça Deus, se envolva com Deus, com a palavra de Deus. Dê atenção à voz do Espírito Santo. Não deixa nada te amedrontar, te intimidar. Não deixa. Ai, tem rumores. Ai, tem ameaças. Ai, recebi uma má notícia. Ai, está acontecendo isso. Ai, estão falando isso. Ai, estão falando aquilo outro. Deus é mais. Mais são os que estão conosco. Mais são os que estão com o povo de Deus. E para onde nós vamos olhar? Para Cristo. Para onde nós vamos correr? Para os braços do nosso Pai eterno. O príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, vou seguir os conselhos dele. Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Entendeu? Que tem um governo de paz sem fim. Que governa com justiça e retidão. Os homens não são justos, não são retos, muitos. Querem mais tirar a paz, sem nenhum temor, sem nenhuma consideração. Mas o Senhor é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Então você vai se agarrar ao príncipe da paz ou aquele que só quer afligir os corações? Tudo é pela fé.
O justo viverá da fé. Fé onde? Na palavra de Deus. Se o Senhor nos deu essa promessa para 2021, não tem capeta, não tem inferno, não tem instrumento mal que vai impedir o cumprimento dela. E quanto mais difícil ficar, mais a glória de Deus vai sair. Mais nós vamos prosperar. Mais vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Eu sempre falo que Deus, ele é incrível, né? Ele pega um exército de 32 mil e reduz a 300. Por quê? Porque está escrito. Ele pode dar vitória com muitos ou com poucos. Ele pode. Exatamente. Nós vemos na Bíblia exércitos enormes perdendo para um exército pequenininho. Por quê? Porque a mão do Senhor não estava lá, porque não foi, não tinha a bênção de Deus. Nós vemos assim o impossível acontecer o tempo todo. Um menino, assim, que só sabia usar uma funda, não sabia usar uma espada, não tinha treinamento militar, enfrentando um guerreiro, assim, que tinha sido treinado desde os 5 anos de idade, que foi Davi contra Golias. E Deus usa o que Ele quiser. Usou. Aquela pedrinha que entrou, cravou, caiu. Ele usa o que Ele quiser. Então, assim, nós limitamos o Senhor. Não limite a Deus. Para. Sabe, você tem falado sobre o quê? Você está conversando sobre o quê? Sobre más notícias ou sobre a palavra de Deus? Hã? Porque tem gente que, assim, que entende isso e já, assim, entra o ano, a despeito de tudo, contra tudo, decidida, pessoas decididas com suas famílias, a focar em Deus, a buscarem o Senhor, a fazerem seu projeto dos sonhos, independente das circunstâncias. E não viva de condição, não viva de circunstâncias. Para de olhar para as circunstâncias, olha para Jesus Cristo. Eu não quero saber o que estão falando, o que está acontecendo aí fora. Eu quero é projetar minha vida em Deus, como já projetei, está tudo certo e quero avançar, crescer. Eu quero manter e vou continuar mantendo o meu foco na promessa, naquilo que Ele prometeu, porque o justo viverá da fé. O justo não vive por vista, pelo que dizem, e é isso e aquilo. E o que Deus disse? Porque estão dizendo, e o que Deus disse? Porque estão falando, e o que Deus disse? Mas e o que Deus disse? Né? Eu lembro no período da pandemia, aqueles que, isso é negacionismo. Você vê? Quando você decide usar a fé, não tem nada de errado, não tem nada, está tudo certo. Pensar no pior, se envolver com o pior, ouvir de noite o pior, se alimentar do pior, aí não tem problema. Aí não tem problema. Essa é a maneira certa de viver. Ficar lá com medo, tremendo. Quando você decide crer no que está escrito, você é um negacionista. Me poupe. Eu lá perco tempo com isso. Eu sei muito bem. Quando estava um monte de gente com medo, nós estávamos fazendo 8 cultos por dia. Alimentamos mais pessoas em 2020 do que em todo... Olha, mas
tanto, nunca tínhamos alimentado tantas pessoas como nós alimentamos. Oramos, ajudamos, vivemos a glória de Deus. E vimos a glória de Deus. Por isso que eu falo que 2020 foi o melhor ano da minha vida até então. Porque nada, e você sabe o que mais me encanta? É exatamente o fato de ter sido um ano difícil, de pandemia, de más notícias e, sabe, as autoridades, assim, fazendo coisas que só a misericórdia do Senhor mesmo para sustentar. E nada pôde impedir a ação de Deus. E ficou mais evidente a glória de Deus, porque todo mundo podia ver, era Deus, porque não tinha outra explicação para as coisas estarem caminhando da maneira que elas caminharam na vida daqueles que estavam buscando. Quanto mais difícil, mais eu vi o nosso povo crescer. Os que estavam, naturalmente, focados e brigando para estar em Deus. Porque eu vi pessoas assim que, nesse momento, saiu mesmo o que estava dentro delas. Não, eu tenho um espírito de coragem governando a minha vida e eu não tenho medo de nada disso. E elas buscaram a Deus, e elas foram alimentar as pessoas, e elas nos ajudaram, e elas viveram a diferença. E tem vivido, e tem desfrutado, porque é assim que é. Um ano é melhor do que o outro para aquele que realmente se esconde em Deus. Ele é o esconderijo do Altíssimo, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. É debaixo das suas asas que nós temos que estar. E as pessoas que se refugiaram no esconderijo do Altíssimo ficaram debaixo das asas do Senhor. A sombra do Onipotente. Não temeram. Permaneceram firmes, corajosas, construindo. Eu não sei nem de... Olha, foram tantas pessoas que testemunharam dizendo, eu não sentia pandemia. Eu sabia que estava acontecendo, mas eu ouvi quando a bispa falou, não ouça nada disso, ignora, foca no seu trabalho, foca em coisa grande, ignora. E foi isso que a gente fez. Nós só nos alimentamos da palavra, e vimos o cuidado de Deus, nós crescemos, conquistamos. Olha, foram testemunhos e testemunhos, tantos, de casa própria. E o Senhor já tinha falado isso. E foram tantos que conquistaram o seu imóvel próprio. Tantas pessoas que testemunharam, olha, reduzir o salário de todo mundo lá, mas o meu não foi reduzido. Aconteceu isso, aquilo, mas na minha vida foi diferente, porque há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a vontade de Deus e o que não faz. E quando que sai essa diferença? Quando eu creio. Quando eu creio e eu me alimento da coisa certa. Então se alimente da palavra. Ouça a palavra. Dê crédito à palavra. E você tem que estar focado, é nisso que eu tenho falado, na promessa, fazendo o seu painel dos sonhos, sonhando, e orando, e declarando, e concordando com a sua família, com declarações poderosas, que esse será o melhor ano da vida de vocês. Porque vai ser o melhor ano, o melhor da nossa vida, o melhor da vida de todo que crê, melhor dizendo, porque tem que crer. Só é possível crendo. Seja feito conforme a sua fé, tudo é possível que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Né? É pela fé. Tudo é pela fé. Leia Hebreus 11. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Disseram isso, mas eu fico com o que Deus disse. Está acontecendo isso, aquilo. Mas eu fico com o que Deus falou. Eu creio na palavra.
E é uma palavra fora do comum, estrondosa. Seu arco permaneceu esticado e seus braços foram fortalecidos, porque o Senhor é quem nos fortalece, pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus, seu Pai, o ajude, o Deus Todo-Poderoso abençoe, com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre, que as bênçãos de seu Pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados, e alcancem as alturas das antigas colinas, que as bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Sim, eu creio é nisso aqui, e eu fico com isso aqui. As bênçãos do Senhor estão descansando sobre a minha cabeça e sobre a cabeça de todos que creem e creram, continuam crendo e declarando, possuindo todos os dias. Vamos, levante-se com força e declare essa palavra dia e noite, as bênçãos do Senhor. Eu já bebi desse Espírito. As bênçãos do Senhor estão repousando sobre a minha cabeça. E José, Deus acrescenta, o Senhor vai acrescentar mais e mais. Eu vou crescer como eu nunca cresci, eu vou avançar, eu vou fazer coisas que eu nunca fiz. Eu vou para um patamar que eu ainda não tinha ido. Porque é príncipe entre seus irmãos. Então o Senhor vai, a bênção do Senhor vai fazer com que eu sobressaia. Eu vou me destacar. Sim, você crê? Você vai se destacar. E vai viver o que você nem imaginou. Porque é tanta bênção. Bênção cá, bênção lá, bênção. Eu creio é em bênção. E seja o que for que o diabo tente criar e esteja tentando, não dou crédito para ele, porque ele já é derrotado. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O povo de Deus é mais forte do que pensa. Precisa crer nisso. O povo de Deus é forte. E ninguém pode contra o povo de Deus. Apenas creia. E se joga nos braços do Senhor, descansa nele. E deixa essas bênçãos descansando sobre a sua cabeça. E vai com confiança todo dia. Sorria, declare e diga: eu creio na palavra, meu foco é a palavra, eu me jogo na palavra, eu descanso na palavra. Como as bênçãos estão descansando sobre a minha cabeça, eu descanso nos braços do meu Pai eterno. Ele é com você e Ele te ama. Sim, já deu tudo certo para todo aquele que crê. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar.
Dia 24 de janeiro, às 9 horas, início do Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2021. Ano das Bênçãos de José. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2021 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Semeie sua fé com toda a força e sua vida nunca mais será a mesma. Meus projetos de conquistas para 2021. Ano das Bênçãos de José. Momento da oração. Meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida tão amada. Passa do teu sangue sobre ela, a casa dela, a família. Eu repreendo todo espírito de incredulidade, temor, desânimo, medo. Eu repreendo toda força demoníaca que quer matar a fé e desestimular, enfraquecer. Não, eu ordeno que saia agora em nome de Jesus e eu profetizo força, ânimo, coragem, vida, renovo e uma paz que excede todo entendimento, porque o Senhor é o príncipe da paz. Abençoa lares e famílias, eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e profetizo paz reinando nos corações, nos lares, nas famílias. Paz, segurança, um povo firme no Senhor, na sua palavra. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, esses mordomos maravilhosos. Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo renovadas, fortalecidas, a fé renovada, a esperança, que estejam sendo curadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus com muita alegria. Hoje a reunião do Deus que sara em todos os nossos templos. É um prazer sempre receber, servir. É um prazer. Conta com a gente, com as nossas orações, com o nosso apoio. Estamos aqui. Confia no Senhor. E se Ele não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.